Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai olhar com lupa para dois direitos super importantes da nossa Constituição: a liberdade de trabalho e o Tribunal do Júri. Vamos lá, a gente está se baseando, olha, no artigo 5º, claro, inciso 13 para a liberdade profissional e o 38 para o júri. E vamos ver também o que o STF e o STJ andam dizendo sobre isso, né? A ideia aqui é ir além do juridiquês. Sabe, entender como funciona na vida real, onde aperta o calo, quais são as polêmicas, qual o tamanho real dessa liberdade para trabalhar. E o júri, por que ele é tão diferente e às vezes tão debatido. Vamos começar então pela liberdade profissional. O inciso 13 diz que é livre o exercício de qualquer trabalho. Ok, só que aí vem o complemento: atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Parece uma liberdade meio condicionada, não? Como é isso? Exato. É o que a gente chama de norma de eficácia contida. Funciona assim: a regra é ser livre. Você pode exercer o trabalho. Ponto. Mas essa liberdade pode ser, digamos, restringida se uma lei exigir alguma qualificação. Há tipo um diploma, um registro em conselho? Isso. Só que essa exigência da lei só vale se for para proteger algo maior, um interesse público relevante, sabe? Tipo saúde pública, segurança. Se não tiver lei nenhuma falando nada, aí, olha, a liberdade é total. E aí a gente cai naquele exemplo que sempre dá o que falar: OAB para advogados versus a discussão antiga sobre a OMB para músicos. Por que um precisa daquele exame super rigoroso e o outro, segundo o Supremo, não precisava da inscrição obrigatória? Essa comparação é ótima. O STF analisou isso, né, em alguns casos famosos. A diferença-chave que eles apontaram foi o potencial de dano social. A advocacia, ela lida com direitos essenciais das pessoas: liberdade, bens, família. Coisas muito sérias. Muito sérias. Um erro ali pode causar um estrago enorme e direto na vida de alguém. Já a música, sendo uma arte, por mais importante que seja, o STF entendeu que não traz esse mesmo risco concreto e direto para a coletividade que justifique uma barreira como a inscrição obrigatória para poder tocar. Entende? A régua é o risco para a sociedade. Entendi. Quanto maior o risco, maior o controle que se justifica. Faz sentido. Agora, uma questão prática. O profissional está lá, inscrito no conselho, tudo certo, mas atrasa a anuidade, não paga. Ele pode ser impedido de trabalhar por isso? Olha, essa pergunta é excelente e muito comum. E a resposta do STF numa decisão importante, a ADI 7020, foi um não bem claro. É inconstitucional proibir alguém de trabalhar só porque está devendo anuidade para o conselho. Ah, então não pode. Não pode. O Supremo viu isso como uma forma de coerção, de forçar o pagamento usando o direito ao trabalho como moeda de troca, sabe? Uma sanção política. O conselho tem que cobrar. Tem, mas pelos meios normais como qualquer outra dívida. Não pode tirar o ganha-pão da pessoa por causa disso. Entendi. Separa a dívida da licença para trabalhar. Bom saber. Agora, vamos virar a chave. Saindo da liberdade profissional e entrando em outro tema gigante do artigo 5º, o Tribunal do Júri, no inciso 38. O que ele garante? Isso, o júri. Ele tem garantias próprias, né? 4 delas listadas na Constituição. 2 são especialmente fascinantes na prática. A primeira é a plenitude de defesa. Veja bem, não é só ampla defesa, como nos processos comuns. É mais que ampla? Como assim? É mais. No júri, a defesa pode ir além dos argumentos puramente técnicos, jurídicos. Pode usar argumentos de natureza social, emocional, até filosófica, apelar para a clemência, para a história de vida do réu. O objetivo é convencer o jurado, que é leigo. E o símbolo máximo disso é aquele famoso quesito obrigatório no final: o jurado absolve o acusado. Ele permite que o jurado absolva por qualquer motivo, por convicção íntima, mesmo que as provas técnicas apontem para a condenação. Nossa, isso é bem diferente mesmo. E a outra garantia? A outra é a famosa soberania dos vereditos. Isso significa que a decisão do jurado sobre o fato principal, se o réu é culpado ou inocente, não pode ser substituída por uma decisão de um juiz togado, de um tribunal. O mérito é dos jurados.
Ah, então o que o júri decidir está decidido, acabou. Calma, não é bem assim. A decisão não pode ser reformada no mérito por um tribunal. Um desembargador não pode dizer: o júri errou, vou absolver ou vou condenar no lugar deles. Mas, e esse é o mais importante, Uhum. se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, uma decisão completamente absurda, sem nenhuma base no que foi apresentado no julgamento, aí sim cabe um recurso de apelação. E o que acontece nesse caso? O tribunal corrige. Não corrige. O tribunal anula aquele julgamento e determina que seja feito um novo júri, com outros jurados. Percebe? A soberania é preservada, porque quem vai decidir de novo é o júri, não o tribunal. O tribunal só controla se a decisão foi minimamente razoável com base nas provas. E, olha, tivemos decisões recentes do STF que mexeram bastante com o júri. Por exemplo, na DPF 779, o Supremo proibiu totalmente o uso da tese da legítima defesa da honra. Diz que é inconstitucional, que viola a dignidade humana, a vida, a igualdade, não pode usar nem direto nem indireto. Nossa, isso foi importante mesmo. E também teve o tema 1087, onde o STF disse que o Ministério Público pode sim recorrer da dissolução por aquele quesito genérico, o jurado absolve o acusado, se essa absolvição for totalmente sem pé nem cabeça diante das provas. Ou seja, a absolvição por clemência é possível, mas não pode ser arbitrária. Entendi. E para fechar o júri, aquela questão que sempre pega fogo, a execução da pena, a pessoa foi condenada pelo júri. Pode ser presa imediatamente ou tem que esperar todos os recursos acabarem, o trânsito em julgado? Pois é, aí temos uma tensão jurídica bem grande. A regra geral do STF, definida naquelas ADCs 43, 44 e 54, é que precisa esperar o trânsito em julgado para prender, né? Salvo exceções como prisão preventiva. Certo. Mas para o júri, o STF tem mantido um entendimento diferente. Justamente por causa da soberania dos vereditos, a Corte tem validado a possibilidade de executar a pena logo após a condenação pelos jurados, mesmo antes do fim de todos os recursos e mesmo para penas abaixo de 15 anos, que era um limite que o pacote anticrime colocou. Mas o STF tem sido mais abrangente. A ideia é que a decisão do povo, ali representada pelos jurados, já tem uma força que autorizaria o início do cumprimento da pena. É um ponto bem polêmico ainda. Uau, quanta coisa! Então, para a gente amarrar, vimos que a liberdade de trabalho é a regra, sim, mas a lei pode criar exigências para proteger a sociedade. E o júri, apesar de ter essa força toda da soberania popular, também tem seus mecanismos de controle e vive no meio de debates bem intensos, como esse da prisão imediata. Exatamente. E fica talvez uma reflexão final, né? Pensando nessas duas pontas. A liberdade profissional, com suas possíveis restrições, e o júri com sua soberania limitada. Como o nosso sistema jurídico tenta, no dia a dia, encontrar um equilíbrio. O equilíbrio entre garantir esses direitos individuais tão importantes e, ao mesmo tempo, proteger a segurança, a saúde, a justiça para todo mundo. Onde que a gente traça essa linha? E será que ela está sempre no mesmo lugar?